Ontem, a Polícia Federal, que hoje é cachorrinho de madame do Moro, né? Ontem a Polícia Federal veio num surto psicótico, dizendo que não sei quantos milhões, e a Folha de São Paulo tá junto, né? Porque sabe como é que é? 80% da população não lê matéria nenhuma. 80% da população lê a manchete, e mais um pouquinho ali, o lead da matéria, e deu. Ninguém vai lá ler a matéria. E, geralmente, essas matérias, elas estão bem colocando de forma bem clara a esbórnia, né, a confusão, e lá no fundão, nas últimas linhas, eles desmentem tudo que eles escreveram acima. Mas só que a pessoa não vai até o final. E muitas vezes vai, mas nem chega a se dar conta, porque isso é muito comum. Tu lê a matéria na manchete diz uma coisa, e depois eles vão contando. Quando chega lá no final, eles desmentem a matéria toda ou colocam completamente em dúvida, mas só que é uma coisa nanica, coisinha de nada, lá embaixo. Ninguém está lendo mais. Então, esse caso de ontem é um caso específico aonde a política está usando os órgãos de instituições que servem apenas e tão somente à democracia e não aos partidos. Mas aí nós estamos vendo essa grande confusão que está sendo colocada no Brasil e olha, tá difícil, viu? Tá muito difícil. E aqui, o que nós temos? O Moro está se preparando para ser candidato a presidente, muito provavelmente enfrentando o Capetão lá em 2022. Mas é na cara, é um deboche, assim, um desbunde. Na cara, é uma traição assim, olha, é o cara chegando em casa e tá ali o namorado, a namorada com outro amigo em cima do sofá, e ele faz de conta que não vê, que é o caso do Bolsonaro com o Moro. E vai com o supostamente, tudo é supostamente, porque essa gente não dá para assinar embaixo de nada, né? Supostamente ele vai com aquele Álvaro Dias, né? Aquele sujeito muito escroto lá de Paraná, né? Do Podemos, que é um partido, enfim, é muito louco o que a gente está vivendo, viu? E a população, de um modo geral, nem chega a tomar conhecimento de nada disso, porque tem que sobreviver, tem que pagar as contas, tem que comprar o pão nosso de cada dia, tem que sobreviver. E daí não dá, né? A não ser que seja função para ficar prestando atenção em tudo que se passa, em tudo que é feito, né? Temos aí no horizonte a greve dos caminhoneiros. Eu, inclusive, postei um diálogo, supostamente de caminhoneiros, que estariam preparando a paralisação já no domingo, né, para segunda-feira, que é só exatamente, quer dizer, domingo para segunda-feira, que seria a paralisação seria no dia 16, né? E aí tá rolando lá no Twitter essa conversa aonde eles estão preparando exatamente a sua condição para segunda-feira, né? Ele retirou, então ele está fazendo a gente de trouxa, só que ele está mexendo na classe errada. Hoje, 10 horas, vai ter uma reunião por videoconferência, e aí vai programar para meia-noite a paralisação, só que dessa vez é tudo, entendeu? Não vai rodar nada, nem carro pequeno, nem ônibus, não vai rodar nada. Dessa vez ele toca fogo no país. Esses vagabundos têm que aprender a respeitar motorista, porque tudo que esses cornos comem e usam é a gente que faz. Então eu estou em nenhuma das lideranças da Bahia, vou chamar os outros hoje para convocar. E é melhor avisar os colegas, segunda meia-noite, quem for para a estrada vai correr o risco sozinho. Evite em rodovias, evite piquete para os caminhões, porque nós vamos travar mesmo, tá bom?
Dessa vez agora é guerra da gente contra o governo. A gente foi bom demais com ele agora. Todo mundo confiou e ele sacaneou. Certo? Agora não tem mais negócio de relaxar não. Agora é guerra mesmo. Vamos pra guerra. Se tiver que ir pro cacete que a polícia vai. Toca fogo no caminhão, bate na gente, nós toca fogo em viatura. Não é assim que ele quer? Se tiver que morrer, nós morre. Mas ousadia pro governo não vai dar mais não. Como eu estava falando, é para ficar em estado de atenção, hein? De atenção. Porque domingo, às 0 horas, vão começar a nova paralisação dos caminhoneiros no Brasil. E dessa vez bem mais forte, dessa vez bem mais organizada e ordeira. Tá? Preste bem atenção aí. Repasse para quem vocês puderem. O governo está brincando com a cara do brasileiro, principalmente com a cara do caminhoneiro, com pai de família, profissional. E dessa vez vai ser ordenado e organizado essa greve dos caminhoneiros. E o pior de tudo, só vão voltar ao normal depois de tudo sancionado pelo governo e publicado no Diário Oficial da União. Então, já vão colocando a barba de molho, já vão comprando ovo quem precisa comprar ovo, já abastece o carro quem precisa abastecer o carro, porque pode ser que aconteça uma... Então, né, tá aí essa manifestação, né, infelizmente aqui deu um pulo o negócio, né, e o fato é esse, né, temos que ficar na expectativa, porque já tivemos outros alertas como esse que eu mostrei e depois se viu que não era nada, né, mas quem tem que de repente fazer algum tipo de estoque para alguma coisa que seja bem necessária, se puder faça, porque se eles pararem, realmente vai dar uma encrenca, né? Considerando que nós estamos bem no final do ano, então tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, então vamos em frente, não vamos estressar na hora errada, mas vamos nos, digamos assim, nos aprontar, né? Se tivermos que participar ou fazer alguma coisa, enfim, né? Ficar bem atento àquilo que está acontecendo. Estão me perguntando sobre um post que eu coloquei agora de manhã, que também está rolando no Twitter, que é um post feito por um catarinense. É exatamente aquilo ali que vocês estão lendo no nosso Facebook. O sujeito fala sobre os nordestinos de uma maneira surreal. É como se a gente... Eu mesma, quando li pela primeira vez, eu digo, não, isso aqui não pode ser. Daí fui dar uma procurada e realmente a pessoa existe e tal, então eu postei aqui. Não é porque eu acho que daí com a nossa postagem, eu não acho nada, eu só penso que nós temos, já que nós estamos doentes, porque isso é uma doença, a nossa sociedade com certeza absoluta está doente. Ou sempre esteve e agora os sintomas estão assim, né, super evidentes. Mas é uma doença o preconceito, é uma doença moral, é uma doença emocional, é uma doença espiritual, é uma doença, é uma aberração, é um negócio assim assustador quando tu vê uma pessoa, ou lê uma pessoa, ou ouve uma pessoa falando sobre um outro grupo de pessoas de uma maneira assim absolutamente nojenta, radical e absurda e criminosa, acima de tudo, criminosa. E aí a gente vai pegar isso que está ali bem claramente no post desse sujeito lá de Santa Catarina, você vai pegar nas questões religiosas. Ontem mesmo eu não postei, mas me mandaram um material de uma pessoa falando sobre um especial que está rolando na Netflix, que seria do Porta dos Fundos, sobre Jesus seria homossexual e tal, aquelas coisas todas que são aberrantes, mas que
faz parte desse sistema que nós estamos vivendo. O Porta dos Fundos nunca teve compromisso com nenhum tipo de religião, com nenhum tipo de moralidade, com nenhum tipo que o Porta dos Fundos, ele se apresenta como sendo uma trupe de artistas que vão debochar de tudo que tu puder imaginar que existe no mundo. Porque dizem que o deboche movimenta o emocional de todos nós. Então, eles apresentam como sendo apenas uma diversão, uma brincadeira, né? São cômicos, estão brincando. E quem se sentir ofendido vai ter que ir para debaixo da cama chorar, vai ter que procurar um psiquiatra e resolver ali o seu entrave, mas só que no mundo que nós estamos vivendo, eles podem fazer isso. Eu não concordo, não assino embaixo, não assisto, mas eu tenho que admitir que eles podem fazer isso no tipo de sociedade que o ser humano construiu ao longo desses 2.000 anos, 5.000 anos, enfim, não sei quantos anos de fato a gente está por aqui. Então nós chegamos até esse entrave aqui, nós chegamos nessa situação. Existem pessoas que podem fazer determinadas brincadeiras e tem gente que acha muito bacana, fazem isso com Maomé, fazem isso com o Buda, fazem isso com Jesus, fazem isso com Moisés, fazem isso com quem eles bem entendem e assiste quem quer. Eu mesma na Netflix vi a chamada ali, fui dar uma olhada, assisti ali uns 5 minutos de entrada, vi do que se tratava e desliguei, fui ver outra coisa. Porque se tudo que eu não concordo, se tudo com o que eu não concordo, não compactuo, não aceito, porque vai de encontro ao meu pensamento, à minha religião, ao meu modo de vida, eu resolver que eu tenho que destruir, PQP, eu vou destruir talvez mais da metade do que a gente vê acontecendo por aí, né? Então, agora o Porta dos Fundos está aparecendo como sendo assim, tá? A Igreja Católica, esses outros aí, evangélicos, está todo mundo tipo tendo um ataque histérico por causa daquilo e, obviamente, vai ter muito mais gente assistindo por causa do frenesi psicótico desses imbecis do que se eles ignorassem. Talvez tivesse ali 300 mil espectadores, mas com o frenesi psicótico dos evangélicos e dos católicos mal acabados, eles vão ter mais de 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Quer dizer, tudo nesse mundo muito doidão que a gente está vivendo, né? E ainda voltando aqui ao caso dos motoristas de ônibus, de caminhões, que eu estava comentando, dando uma ré aqui no assunto, vocês sabiam que essa semana o Bozo e o Guedes assinaram uma portaria liberando a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos pontos de parada de caminhoneiros na beira das rodovias? Sim, exatamente. A portaria do Ministério da Economia, que tem como líder lá o Paulo Guedes, liberou a venda de consumo de bebidas alcoólicas nos pontos de parada dos caminhoneiros. Uma regra lá de 2015 determinava que aquele posto de gasolina ou aquele restaurante na beira da estrada só poderia ser considerado oficialmente um ponto de parada e descanso dos motoristas se cumprisse, se o estabelecimento cumprisse uma série de regras. Uma das regras é não comercializar nem permitir o consumo de álcool no local. Nem precisa me perguntar por quê, né? Não precisa. Só entre janeiro e outubro deste ano, 2019, a embriaguez ao volante causou 4.500 acidentes de trânsito no Brasil.